Círculos pretos, rosas e amarelos surgem em fundo branco, formando linhas e matrizes de pontos. Título: Artérias. Na nossa língua não existe uma palavra para arte. O conceito de arte é um conceito ocidental. Dayara Tucano, uma mulher indígena de cabelos pretos, veste camiseta preta, usa brincos e colar artesanais e tem grafismos vermelhos pintados no rosto. Silhuetas pretas retratam pessoas em uma canoa sobre ondas com grafismos geométricos. Ilustrações em aquarela exibem figuras humanas com traços de aves, répteis e elementos da natureza, compostos por cores vivas e padrões geométricos. As visões da ayahuasca, na minha compreensão, essa visão que nós chamamos de Hori, de Karpi Hori, talvez seria o mais próximo da ideia de arte. Hori para nós quer dizer luz, visão, cor, perfume, é a estrutura do universo, ela é um processo de transformação, de cura, e que tem essa característica muito visual. Então a nossa história conta que a primeira vez quando nasceu o carpi-maçã, quando nasceu esse ser de cipó, de ayahuasca, foi a primeira vez que os seres humanos e os animais da floresta viram todos os desenhos, que viram todos os nossos grafismos tradicionais. Então, tudo que está na nossa cerâmica, na nossa cestaria, na nossa pintura corporal, nos nossos bancos, as pinturas de nossas malocas, tudo vem da visão da ayahuasca, tudo é Hori. Telas quadradas exibem padrões geométricos coloridos com efeitos de degradê vibrante e ilusão de ótica. Dayara caminha por uma galeria de paredes brancas, observando as pinturas expostas. Todo o que está aqui, vem de um processo de estudo, do conhecimento da minha família, junto com o meu pai, e o meu avô é a principal fonte, de informações, tudo que eu sei, sobre a história do meu povo vem do meu avô. Então o trabalho se divide em vários aspectos, desde as memórias familiares mesmo, do todo o processo de aprendizado, mas também as histórias da criação, como nós entendemos que é a estrutura do mundo, a história de criação dos seres, da natureza e da humanidade, e a cerimônia e as visões da cerimônia. A animação sobrepõe as telas com grafismos geométricos simétricos e cores radiantes, criando efeitos de pulsação e luz no centro. Para pensar muito sobre essa história de processo criativo, sabe? Eu acho uma palavra meio esquisita, processo criativo. Não bate muito com a minha cabeça, essa coisa, não sou uma máquina sistemática que tem um programa de computador e fala, vou processar assim, É como desenhos em nanquim preto sobre fundo branco mostram silhuetas humanas acompanhadas de serpentes, plantas, utensílios de cerâmica e lanças. Desse mundo em preto e branco, que talvez esteja nessas memórias do passado, que a gente fala, do Cursé, que são as narrativas da origem, mas que estão lá no passado, e o Hori que traz essas cores mais vibrantes, que é o constante, que é o impermanente e presente, E também nas aquarelas aquilo que dialoga entre os mundos, Os pajés, as onças, as araras, esses seres que transitam, as dimensões de nossos universos. Ilustrações coloridas apresentam figuras humanas que se fundem com um gavião, uma onça pintada e uma arara de penas vermelhas. Eu tenho uma formação tradicional que vem do meu povo, mas também tive essa formação maravilhosa que vem dessa minha outra aldeia, que é a universidade. Onde aprendi a me encantar com essa percepção de poder estudar e se encantar com essa luz que está no universo, E como dizem vários povos por aí, nós somos luz, Nós somos luz de estrela, não somos nem poeira, nós somos luz de estrela.
E acho que a arte é um pouco compartilhar desse brilho, né? Dessa cintilância aí. Ilustração em linha azul de um banco tradicional com entalhes geométricos. Essa pintura que está atrás de mim, que eu intitulei de Pameri Yukersé, que é Cobra Canoa da Transformação, ela tem uma história. Eu tive a oportunidade no ano passado de visitar junto com meu pai uma série de sítios sagrados do nosso povo. Então, todo o território tucano ele é marcado por petróglifos, por desenhos nas pedras, né, por muitos sítios sagrados que começam desde o Rio de Janeiro, subindo por todo o litoral brasileiro e subindo o Rio Amazonas, rio acima até a cabeceira desses rios menores, né, de encontro com a Colômbia e o Peru. Visitar aquelas praias onde estão aqueles desenhos antigos de milhares de anos, né, foi uma emoção enorme, né, e então... Nessas praias era onde eram feitas as cerimônias antigas de Carpi, onde eles se reuniam, né, e meditavam sobre a vida. Essa tela é uma celebração disso tudo e ela faz justamente uma transição, né, entre os desenhos que são mais gráficos, né, os que têm traços e linhas mais representativos de formas, né? Como por exemplo, não sei, aqui dá para ver, né? Tem macaquinho, tem passarinho, tem a jiboia mesmo, né? Mas ele também leva para esse outro mundo, que é o mundo onde só tem luz. Dayara, usando macacão vermelho, capacete rosa e cinto de segurança, pinta em uma plataforma suspensa. Vista aérea exibe um enorme mural colorido pintado na fachada lateral de um prédio residencial em meio ao centro urbano. Tive a oportunidade de participar do CURA, que é o Circuito Urbano de Arte de Belo Horizonte, onde me convidaram para pintar uma empena de um prédio de 15 andares. Detalhe do mural urbano mostra duas grandes figuras de pele vermelha com traços e adornos indígenas. Eu tenho amigos muito queridos, parentes indígenas no estado de Minas Gerais, é um estado que sempre me emociona muito por sua história, que eu acredito que é um dos territórios mais violentados por essa relação extrativista, sabe? De minerar, de corroer aquilo e custe o que custar, né? Custe a vida das pessoas, a vida dos rios, a vida das florestas. No mural, um menino de braço erguido e uma mulher seguram peixes coloridos. Eu pensei no rio como um menino, porque o rio ele tem mãe, né? O rio só nasce onde tem floresta. O rio precisa de floresta para brotar. A nascente, né? Ela vem da floresta. Então a selva, a floresta é a mãe do rio menino, né? E então fiz essa homenagem a essa ideia, a esse pensamento que é compartilhado pelos povos indígenas ao redor do mundo, né? Nós que temos essa outra relação com os rios, com a terra, com as florestas, para celebrar, trazer essa lembrança de um pertencimento visceral. O amor. Em corte próximo do mural, peixes amarelos e vermelhos fluem pelas curvas do corpo das figuras pintadas. Eu lembrei de quando eu fui mãe e eu dei de mamar para o meu filho a primeira vez. E eu sentia todo o sangue do meu corpo indo para o meu coração e do meu coração bombando para o meu peito. E meu peito fazendo zum, 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 zum e fazendo leite. E meu filho mamando e o prazer que era. Imagina então o sentimento dessa terra que brota água dos peitos das suas montanhas para alimentar toda a vida da floresta. Por isso que nós falamos que o leite da nossa mãe forma esses lagos de leite, esses rios sagrados, que é onde surge a vida, água. Em uma performance artística, uma pessoa de manto branco com grafismos e outra coberta por um manto vermelho de penas e espelho no peito caminham pelos corredores de um museu. A figura de manto vermelho chacoalha um maracá diante das telas Abaporu e Antropofagia, de Tarsila do Amaral. Eu acho que a arte sempre foi um instrumento de genocídio e de colonização. E a gente precisa mudar isso daí.
É através da arte que se sedimenta, né, que se forma todas as alegorias de Estado, de identidade nacional. Basta estudar um pouquinho de história da arte para entender isso. Abre lá o livro da Graça Proença, né, para ver o que se mostra da arte indígena no Brasil, o que se fala de arte pré-capralina ou pré-colombiana, como se a história do Brasil, como se a nossa história começasse a partir do descobrimento, coisa que não é fato. Né? A maneira como é apresentada extremamente superficial, sem contar com a diversidade de povos, né? De uma maneira etnográfica, antropológica, rasa, né? Sem colocar a visão desses povos, a postura desses povos com relação ao que eles produzem, como se eles apresentam. E pior ainda, olhe para a história da arte e veja como que os indígenas têm sido representados nos últimos... vou dizer 400 anos, né? Vai ler Iracema, dos Lábios de Mel, vai ler Macunaíma, vai ver aquela escultura de Moema, uma índia de 13 anos afogada na praia. A história da arte brasileira nos apresenta desde o início que índio bom é índio morto. Ou então que índio bom é índio catequizado. A figura de manto de penas vermelhas balança o maracá em frente a obras de arte históricas expostas sob um painel de vidro. A arte do Brasil é a prova máxima, né, gráfica, do que é o genocídio que nós temos vivido. Então nós fazemos parte de uma geração muito consciente, nós não somos índios bobos, burros, sem educação, sem noção histórica, muito pelo contrário, nós sempre tivemos noção histórica. Então eu acredito pessoalmente, né, que é importante a autorrepresentação, é importante o protagonismo, é importante somar, né? Se queremos realmente, né, nos considerar Brasil, ou então democracia, ou então se queremos abrir os horizontes para ver essas outras cores, precisamos abraçar a diversidade dos povos. Em fundo branco, o título Artérias. Créditos da equipe técnica surgem na tela em texto preto sobre fundo claro, lista de obras e agradecimentos seguidos pelos nomes dos coordenadores e realizadores. Produção: B&W Produções. Realização: Sesc TV 2021. sesctv.org.br. Em letras pretas em fundo branco, os logotipos da B&W Produções e Sesc TV encerram o vídeo.